Salve, meus queridos irmãos e irmãs, com a paz de Jesus. É uma satisfação juntos poder estudar a palavra de Deus, aprendermos juntos a caminhar daqui para o céu e viver a vida do céu aqui na terra. Quando aprendemos a andar com Jesus é diferente. Jesus ele nos molda e começamos a viver uma vida em Cristo aqui na terra para aprendermos como viver lá no céu. Se esses vídeos têm lhe ajudado e você possa compartilhar a outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal no YouTube Flávio Azevedo 7 e ative as notificações para diariamente você receber esses vídeos, certo? E lá também tem outras pregações, outros vídeos que você possa ver, compartilhar, certo? Que Deus possa nos ajudar. O texto da mensagem de hoje é o sinal de um filho. E vamos ler Isaías capítulo 7, verso 14. E lemos: Portanto o Senhor mesmo lhe dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará de Emanuel. Amém? A oferta de um sinal embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas, que Deus falou por intermédio de Isaías, em Isaías capítulo 7, verso 11, não persuadiu o rei Acais. Por isso, quando Deus declarou que ele mesmo apresentaria um sinal em Isaías 7,14, nossa expectativa é que este sinal tivesse dimensões impressionantes. E vamos ler Isaías capítulo 55, verso 9. Isaías 55, 9 diz: Porque assim como os novos céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Amém? Deus apresenta que o que ele tem a nos oferecer é melhor do que o que nós achamos que seja bom. Então, surpresa, o texto fala, sim, o sinal era um filho. Mas como poderia o fato de uma jovem ter um filho e chamá-lo de Emanuel ser um sinal das proporções bíblicas? Então, o texto apresenta quem é a mulher e quem é o seu filho. O texto apresenta que a mulher era Maria e o filho Jesus Cristo. O Antigo Testamento não mostra o cumprimento deste sinal, como indicam sinais dados a outras pessoas, como Gibeão, em Juízes 6, verso 36 a 40. Aqui estão algumas interpretações possíveis com base no Antigo Testamento. Primeiro, como a palavra jovem, na tradução da linguagem de hoje, se refere a uma mulher em idade de se casar. Muitos pressupõem que ela fosse casada e vivesse em Jerusalém, talvez a esposa de Isaías. O capítulo 8 de Isaías, verso 3, registra o nascimento de um filho do profeta com uma profetisa, sua esposa, cujas mensagens proféticas tratavam, pelo menos, de seus filhos. Então, no capítulo 7 de Isaías, verso 3, capítulo 8, verso 18, apresenta o nascimento de seus filhos e os nomes os quais lhe foram dados. E nos nomes dos filhos de Isaías exatamente havia alguma profecia para o povo naquela época. Os nomes dos filhos de Isaías. No entanto, esse filho foi chamado de Maer Sal-Hais-Bais. Esse era o nome do filho, em Isaías 8, de 1 a 4. Não de Emanuel, para se tratar esta profecia como se fosse Jesus nascendo, não. Os sinais dos dois meninos são semelhantes, pois antes de chegarem à fase em que poderiam escolher o bem ou o mal, a Síria e Israel seriam devastados. Isaías 7, verso 16 e 8, 4 apresenta. Segundo ponto, alguns sugerem que Emanuel seja Ezequias, filho de Acais, que o sucedeu no trono, mas
em nenhuma parte o nome Emanuel se aplica a Ezequias. Terceiro ponto, Emanuel, comumente traduzido como Deus conosco, se refere à presença de Deus. Ele poderia ser o filho especial profetizado em Isaías capítulo 9 a 11, E se fosse o caso, sua sublime descrição como divino, Isaías 9, verso 6. E raiz de Jessé, Isaías 11, verso 10. Supera todo o que for atribuído até mesmo ao bom rei Ezequias. Quarto ponto. Um parto de uma mulher em idade de se casar traria um filho ilegítimo, fruto da promiscuidade. Deuteronômio capítulo 22, verso 20 e 21. Porque Deus se referia a tal filho como sinal para inspirar fé. Jesus é identificado como Emanuel, Mateus capítulo 1, verso 21 a 23. Nascido miraculosamente de uma virgem solteira, mas comprometida, certo? Ela era solteira, virgem, mas era comprometida. Ele é o Filho Divino, Isaías 9,6 e Mateus 3,17. O rebento e a raiz de Jessé, Isaías 11:1, 10 e Apocalipse 22, verso 16. Talvez Emanuel anterior, cujo desenvolvimento provasse a Acais a pontualidade da profecia, servisse como precursor de Cristo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, Gálatas 4:4, para nos dar sua presença. A vinda de Cristo à humanidade nos conforta neste mundo frio, temível e indiferente. Aqui Deus, por meio desse texto que a gente leu, apresenta a profecia de que ele iria enviar seu Filho, Emanuel, ou Deus conosco, para nos apresentar o quanto ele nos ama e o quanto ele quer nos salvar. Jesus, ele veio para sentir na pele o que nós sentimos. E outra coisa, ele sentiu muito mais além, certo? Porque a pessoa sendo Deus, tendo poder e não poder usar para si próprio, mas só a benefício da humanidade, é um amor surpreendente, inexplicável. Jesus, ele nos ama e quer nos salvar. Por isso que o nome Emanuel significa Deus conosco. Ele está conosco, ele está no meio de nós, e ele quer nos salvar para levar-nos para viver a eternidade ao seu lado. Que Deus nos abençoe, que possamos receber essa mensagem vinda do céu em nome de Jesus. Vamos juntos orar? Pai amado e querido, obrigado por ter enviado Jesus para nascer em nosso meio como homem. Ele era Deus, mas também era homem. 100% Deus e 100% homem. E ele sentiu, ó Deus, na carne, o que é viver essa vida de pecado que vivemos. Ele sabe o que sentimos, ele sabe o que necessitamos, por isso não existe outro ser superior o qual possa nos compreender perfeitamente. Que possamos dia a dia abrir o coração para Jesus, pois é o único que nos entende perfeitamente. Que nesse momento possamos entregar nossa vida a Ti, Senhor, e esteja nos celeiros do céu depositado a cada um que nesta manhã eu quero Te entregar, ó Pai, o qual está ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém.